Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro do Gênesis, nosso 12º encontro. Estamos fazendo essa leitura, trabalhando um pensamento de um padre Matteo, italiano, e estamos também, aos poucos, analisando palavra por palavra no encontro de catequese sobre o Gênesis. Então, nós temos essas duas possibilidades de a gente poder refletir sobre o Gênesis. Então, nós vamos fazer o nosso 12º encontro e vamos continuar aquilo que havíamos falado no encontro passado. A narrativa da queda da serpente, da mulher, nos registra, nos dá uma outra perspectiva. Primeiro, é a comunhão entre o homem e a mulher. Depois, nós vemos uma outra perspectiva, aquela que um homem foge-se e esconde. Depois, uma outra perspectiva, o homem atribui a responsabilidade daquilo que aconteceu à mulher, a mulher como culpada, rompendo assim a relação com o homem e a mulher. Mas, à frente se fala então de uma maternidade dolorosa da mulher e do trabalho doloroso do homem. Toda a realidade se quebra. Então, nós vemos o rompimento do equilíbrio de toda a realidade. Então, a partir da queda, nós vemos tudo vem deteriorado. Podemos dizer, aqui não traz a ideia de um castigo, muita atenção. Mas Deus permanece aquele que passeia, que procura o homem. Isto é, como foi dito, é Ele, Deus, que vem ao encontro e se interessa, Ele põe perguntas. Deus, nessa perspectiva, nessa narrativa, não é aquele que tudo sabe. A imagem que a serpente deu de Deus. Mas o contrário, Deus é aquele que se informa, que pede, que interroga. É o Deus do diálogo, não o Deus autoritário. É o Deus que se preocupa pelo homem, que faz o homem rever sua decisão e as consequências dos seus atos. É o homem que se sente ameaçado, não Deus. E joga a responsabilidade, então, sobre a mulher. E até envolve Deus na questão. Porque ele vai dizer, a mulher que Deus deu ao homem, ela é a culpada. Deus deu ao homem aquela que vai ser a culpada da queda. Então envolve Deus na questão. Se Deus não tivesse dado à mulher, não teria acontecido. Ele não vê mais a mulher como um dom que foi dado por Deus ao homem, mas vê na mulher um presente envenenado. A mulher, ao contrário, na queda, ela diz a verdade. Ela vai desmascarar a serpente. Depois que ela acreditou na mentira da serpente e acusa a serpente pela mentira, e diz claramente, a serpente me enganou e eu comi. O homem rejeita a mulher. Rejeitando a mulher, rejeita o dom que Deus deu. Se Deus não tivesse dado esse dom, o homem não teria caído. Então, Deus é culpado por ter dado à mulher, porque foi ela que levou o homem a cair. A mulher, ao contrário, é sincera. Ela vai desmascarar. Eu fui enganada. Eu acreditei na mentira. Acusa a serpente, então, pela mentira. Se a serpente foi enganadora, a mulher reconhece que Deus disse a verdade.
ela me enganou. Então, ela reconhece que Deus diz a verdade e ela foi enganada pela serpente. Diante da confissão da mulher, segue então a sentença de Deus. A primeira a ser julgada é a serpente, pelos atos, por ter semeado a dúvida, por ter enganado e invertido o mandamento, isto é, o limite imposto por Deus. Aqui merece um pouco da atenção nossa. Isto é, a primeira a ser julgada por Deus vai ser a serpente, pelos atos. Primeiro, por ter semeado a dúvida. O pecado é uma ação que nasce quando nós semeamos dúvidas. Quando nós não acreditamos e deixamos ser semeado pela dúvida. A dúvida levou a mulher à queda. Isto é, por ter aceitado o engano, por ter invertido o mandamento de Deus, porque a semente colocou dúvidas sobre a sinceridade de Deus em relação ao ser humano, a serpente colocou dúvidas sobre o limite colocado por Deus, que foi imposto por Deus. Então, a primeira realidade que leva o ser humano ao pecado é aceitar a dúvida, perder a confiança. Atenção, não tanto a serpente, mas o desejo que a serpente representa. A serpente seduz a mulher ao desejo. Coloca dúvida naquilo que Deus é e aquilo que Deus coloca como limite e, ao mesmo tempo, atiça o desejo da mulher. A serpente, então, aqui representa o desejo que nasce semeado pela dúvida. Esse desejo é portador de morte. Melhor, entre Deus e a serpente se desencadeia, então, uma guerra. E Deus coloca como aliado dele a estirpe, a linhagem da mulher, a sua descendência. Isto é, todo o gênero humano é colocado como aliado a Deus contra a serpente. Quase a dizer, a resistir a esse desejo, dizendo que não vai ser simples, não vai ser fácil. Se entende que aqueles que se deixaram aprisionar na arapuca, na armadilha da serpente, que dispersa a dúvida e seduz ao desejo, que reduz o dom e coloca o limite como o absoluto e se perde o dom, Então, é a realidade dos homens que vão sofrer as consequências das ligações rompidas, que vai gerar a dominação, a inimizade. O homem se tornou inimigo da mulher quando acusou a mulher, o dom que Deus deu, como culpada da sua queda. Ela é culpada sobre a sua queda. E exerce, então, uma dominação sobre a mulher. Até mesmo com a natureza, o desejo leva o homem a comportar-se como senhor absoluto. Ele quer tudo, ele deseja tudo, ele não quer limites. O seu desejo se torna absoluto. Ele faz tudo para alcançar o seu desejo, rompendo assim com o dom. Então, o desejo pelas coisas criadas. Uma realidade que Deus deu ao homem como dom, que falava no capítulo 2. Deus disse, versículo 22, o homem é como um de nós. O homem se tornou um de nós, conhecedor do bem e do mal. O homem era verdadeiramente destinado a conhecer, na realidade, a sua natureza que foi dada por Deus. Ao contrário, isto é, de outro lado,
ele acreditou de tomar posse deste conhecimento através do desejo, um desejo desenfreado, né? Não era mais um conhecimento para a realização da realidade humana, para atingir a semelhança divina, mas um desejo, um conhecimento do desejo que vai centralizar o ser humano nessa realidade desenfreada de desejar as coisas, sem ter, né, essa realidade do conhecimento de Deus, da busca do equilíbrio das coisas e de ver que o dom é maior do que o limite. Mas para isto, Deus vai colocar uma barreira, um freio, um limite efetivo. Versículo 24. Expulsou o homem do jardim. Deus aqui não é o juiz, mas aquele que conduz o culpado a exprimir o resultado de sua culpa. Ele fez a escolha. E ao fazer a escolha, ele deve assumir as consequências de seus atos. A reconhecer a verdade daquele desejo que ele acreditou, declarando, sabendo que esse desejo era um portador de morte. E junto, Deus, né, que se empenha a combater esse desejo. Deus permanece aquele que tem um projeto de vida sobre o homem, que recorda que o homem deve respeitar o limite. Não respeitar esse limite é ir ao encontro da morte. Muitas vezes o ser humano não vê a imensidão do dom que Deus lhe deu, mas numa fixação a esse limite, ele despreza tudo aquilo que ele tem como dom e obsessivamente se centra no seu desejo e atropela todos e tudo para atingir aquilo que ele deseja. Ora, essa realidade não pode conduzir à vida, mas conduz à morte. É claro que aqui, né, é uma realidade mítica, que vem através de uma narrativa que coloca em cena o homem, o pó, a vida. E também a questão da mulher. Depois, a serpente e o diálogo de Deus e da serpente. Essa narrativa diz a verdade sobre o ser humano, dizendo qual é o projeto de Deus e, do lado contrário, as coisas que o homem consentiu escutar pelos seus desejos, a realidade representada esse desejo na figura da serpente. Que coisa o ser humano acreditou? Esta é a situação do homem. Aqui não tem tanto um pecado original, embora é a leitura que a tradição religiosa faz, de certo modo, desta narrativa. Aqui em profundidade se diz a origem do pecado, que narra a condição do homem, no coração do homem, e que todos nós estamos dentro desta realidade. É um mecanismo que encontramos em nós e conhecemos, que devemos conhecer, saber, que nos diz de que matéria fomos feitos, mas nos diz também que, aceitando este limite que o Senhor colocou, não é que agora nos libertamos, mas passamos a reencontrar a comunhão que perdemos, quando consentimos a palavra da serpente, que nos faz nus e tenta o homem a ser como Deus. Então, é um texto, interessante, que nos faz, então, retomar, essa realidade do ser humano. A sua obsessão para poder passar em cima
do limite, esquecer aquilo que nós temos de bom e de dom, que é muito maior do que o limite, fazermos do nosso desejo o nosso tudo e ver a realidade não como dom, a natureza como um dom divino. Então o ser humano agora não vê a natureza que lhe foi dada como um dom, mas ele vai querer ser senhor da natureza e vai destruir a natureza. Não vai ver o outro como o irmão, como aquele que está do lado, a costela, mas o outro como o inimigo. Vai romper consigo mesmo, porque a partir do momento que ele rompe consigo mesmo, ele perde dentro de si o dom que lhe havia sido dado e acaba caindo no seu desejo desenfreado, que para ele se torna absoluto, e tudo mais acaba não tendo mais sentido, essa obsessão pelo desejo. E do outro também um rompimento com Deus, seu desejo de ser como Deus, que foi invertido pela serpente, que ao mentir enganou a mulher, e a mulher se deixou ser enganado pelo desejo, pela serpente. A tradição judaica, e também nós vamos falar depois, diz que na queda nós temos os 5 sentidos. O ver, a mulher viu que a fruta era boa, ela tocou, não se pode tocar, ela acaba tocando, o tato, ela viu que a fruta era boa, de se comer, ela também, ela escutou a palavra da serpente, a audição, e os rabinos dizem que o único sentido que não foi corrompido pela queda foi o olfato, porque este ninguém pode enganar. Os outros foram enganados pela serpente. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós, e a partir do nosso próximo encontro, vamos ver a realidade do homem antes da queda, depois a realidade do homem depois da queda, vista a partir da perspectiva judaica. Que Deus dê a todos a paz.